Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz aqui do canal Teologia Contextualizada. Tudo beleza? Espero que todos possam estar muito bem na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a sua igreja, com seus irmãos, com a sua família, enfim, que as coisas possam prosperar nas nossas vidas em Cristo Jesus, nessa caminhada de obediência, fidelidade, lealdade ao único Deus glorioso que nos salvou. Para você que tem se inscrito no canal, fica aqui meu joinha e agradecimento, tá certo? Você que ainda não se inscreveu, se inscreve aí no Teologia Contextualizada no YouTube e também no Instagram, Teologia Contextualizada. Nós temos colocados vídeos, exposições aí e algumas reflexões aí nessas mídias sociais, tá certo? Nós temos estudado aí sobre as escrituras sagradas, sua necessidade e também alguns elementos importantíssimos e fundamentais que envolve a inspiração das escrituras. Você que tem acompanhado aí, tem visto aí no canal muita coisa abordando sobre a Bíblia Sagrada, tá certo? A gente tem visto aí uma série de colocações inadequadas referente às escrituras por muitas correntes filosóficas, até mesmo teológicas, infelizmente. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principado e potestades. Nosso campo aqui é espiritual. Nós entendemos que as escrituras sagradas, ela é a revelação de Deus e, porém, ela tem a verdade absoluta, nas quais, dentro desse pluralismo social, filosófico, ateísta e cético, muitos são contrários quando a gente usa o termo absoluto. Como que pode existir o absoluto? Isso é inexplicável. Então, Deus tem criado todas as coisas, tudo está dentro do seu governo pleno. Deus não criou todas as coisas, deixou as coisas ao relento, né? Como alguns dizem aí. Deus criou as coisas, foi dar um rolê e os homens aí estão se matando, né? Não é bem por aí, não. A palavra de Deus governa todas as coisas. Salmo 24, versículo 1. Depois você dá uma lida lá, certo? Então, nós estamos abordando sobre as escrituras pelo fato aí de eh, tantas coisas que estão abalando a fé de muitos, infelizmente. Alguns não têm uma disciplina ao ler as escrituras sagradas, então ficam vulneráveis a argumentos lógicos muito bem elaborados por diversos pontos de vistas dentro desse pluralismo social e, portanto, as pessoas, em vez de checarem as escrituras sagradas, elas vão absorvendo essas informações que vêm por meio de redes sociais e outras comunicações. Mas o Teologia Contextualizada, ele procura expor as escrituras na sua integralidade, tá certo? E nós vamos falar de um elemento aí importante aí que aborda as escrituras sagradas. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, desse terceiro elemento. A gente já colocou dois elementos anteriores e nós vamos colocar aí um terceiro elemento interno que fala aí sobre a inspiração da Bíblia, né, das Escrituras Sagradas. Esse terceiro elemento é a evidência da capacidade transformadora da Bíblia. A Bíblia, para você ter uma ideia, são 66 livros, escritos dentro de um contexto cultural, religioso, político, econômico, dentro de uma época específica, por meio de três línguas, hebraico, aramaico e grego, porém, dentro de um contexto
cultural de pessoas extremamente vulneráveis ao pecado, escravas do pecado, cometendo toda sorte de perversidade, maldade, atrocidades. Você pega textos como o livro de Juízes, num determinado momento ali, uma concubina de um levita foi estrupada por diversos tipos de pessoas da tribo de Benjamim e acabou morrendo. E o que que aquele levita fez? Esquartejou aquela mulher e lançou os pedaços para várias tribos de Israel. E houve um conflito extremamente complicado em Israel, onde 11 tribos se reuniram para destruir a tribo de Benjamim, para você ver a atrocidade do pecado que aconteceu. Então, nós temos dentro das Escrituras Sagradas vários fatos horrorosos que foram decorrentes da queda do homem. A partir de Gênesis capítulo 3, você tem a rebeldia estabelecida pelo fato de Adão e Eva, os dois terem se rebelado contra a palavra de Deus, um mandamento que Deus disse lá em Gênesis capítulo 2, nos versículos lá 16 e 17. Enfim, e a gente tem aí coisas bem tristes. Contudo, nós temos aí Deus fazendo promessas de restauração dos perdidos, dos pecadores, dos iníquos, dos transgressores, de todos os pecadores que vierem a reconhecer a soberania, a supremacia de Cristo Jesus e do próprio Deus, da justiça de Deus sendo feita em Cristo Jesus, a esperança messiânica apontada aí pelos profetas, pelos escritores do Antigo Testamento e consumada no Novo Testamento, na Nova Aliança, no Bereshit, né? Enfim, na aliança que o Senhor fez. É interessante isso. O Novo Testamento ele evidencia claramente aí isso que nós estamos apontando para vocês. O Novo Testamento, né, nada mais é do que o Berit Hadashah, né, a nova aliança ali feita com os homens através de Jesus Cristo. Os profetas Jeremias, Isaías, Miqueias, Moisés, vixe, a lista aí é grande de palavras proféticas, palavras de autoridade e peso de Deus falando sobre o Messias. Então, nós temos a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, transformando pessoas. Por quê? Porque as Escrituras Sagradas, ela tem um movimento, e nesse movimento ela transborda clareza e evidencia poder sobrenatural na vida daqueles que vêm a crer. Como preceito disso que nós estamos falando, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus tem todo o poder de transformar pecadores em novas criaturas. Olha que interessante. Isso aqui chega a chocar de fato mesmo as trevas, os principados e as potestades, que são inferiores ao poder de Deus. Deus é o criador de todas as coisas, Cristo é o criador de todas as coisas. Louvado seja Deus. Os principados e potestades, embora trazem suas influências nos seres humanos, mas não têm maior poder do que o Criador, o Eterno, a palavra de Deus, as palavras de Cristo. A palavra de Deus, quando ela é exposta claramente, da forma que ela foi revelada, ela
tem o poder de modificar, de transformar o ser humano. E é isso que eu quero falar com vocês. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, nós vamos ler um texto espetacular. Vamos abrir a Bíblia, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Olha o que o texto diz aqui, ó. Porque a palavra de Deus é viva. Olha só, ela tem um movimento, ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Que palavra poderosa! Vamos entender um pouquinho dessa palavra que o autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é que é o autor, mas nós sabemos que ele é um dos autores que foram movidos pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus, e o texto fala: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ou seja, nós estamos falando de um movimento sobrenatural, todo-poderoso, com uma operação ímpar na vida de um pecador, de um transgressor, de um iníquo, de alguém que pode estar vivendo no mais profundo dos pecados. Se ele der crédito à palavra de Deus, a vida dele ou dela pode ser o quê? Transformada em uma nova criatura, onde ela vai ter uma nova mentalidade, uma nova disposição de coração. Deus tirará o coração de pedra, colocará um coração de carne, colocará o seu espírito, e esse indivíduo ele vai praticar e viver por amor a Deus, por amor a Cristo, a palavra de Deus, seus preceitos, seus juízos, seus mandamentos, ou seja, vivendo em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O texto fala: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Olha que interessante. A palavra de Deus, ela é a única que é tão sobrenatural, tão poderosa, que ela transforma ou ela opera na parte imaterial, a parte invisível que a gente não consegue ver, e a parte visível da constituição do ser humano. Quando você estuda antropologia bíblica, você estuda evidências da criação de Deus, partes materiais, visíveis, e partes imateriais, as invisíveis, como a alma e o espírito. Ou seja, a palavra de Deus, ela opera dentro de uma dimensão tão gloriosa que ela visita poderosamente a nossa alma, nosso espírito e o nosso corpo. E aquele que vier der crer, crédito, aquele que vier a crer, aquele que vier dar crédito à palavra de Deus, tem a sua vida transformada. Olha só, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Ou seja, a palavra de Deus tem um alcance tão fundo, tão profundo, tão abrangente, que ela revela as intenções, os pensamentos, os desígnios do coração humano. Deus é tremendo quando há a existência da pregação da genuína palavra de Deus. Quando alguém se coloca na posição de expor a palavra de Deus como ela é. Tá vendo por que
os principados e as potestades não querem que as pessoas tenham conhecimento da palavra de Deus, os principados e potestades reconhecem o poder supremo da palavra de Deus. Não há poder na terra, nem espiritual, que possa conter a palavra do Eterno, a palavra de Cristo. Louvado seja Deus. O texto ele é profundamente rico na sua essência. Voltando um pouquinho aqui com vocês, nós vamos perceber aí que milhares de pessoas experimentaram e vivenciam esse poder. Talvez você que está me ouvindo, eu sou uma testemunha viva e tantos outros que estavam possuídos de espíritos malignos, que estavam de forma bruta vivendo na iniquidade, na transgressão, nas violências, nas perversidades, em tantos pecados aí que a Bíblia nomeia quando você lê de Gênesis Apocalipse, mas porque a palavra de Deus ela foi pregada de forma contundente, esse poder sobrenatural inundou o coração de muitas vidas, aprofundou ali aonde só Deus pode operar, a ponto de muitas pessoas serem transformadas em novas criaturas. Milhares de pessoas experimentam todos os dias, diariamente, esse poder. A loucura da pregação é o que Paulo fala. Lembrei desse texto que está lá em 1 Coríntios. É interessante, né? É, olha só o que Paulo ele fala, né? Em 1 Coríntios, no capítulo de número 1, versículo 18, ele falando aí da pregação. Olha só para a gente fechar esse ponto aqui. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então você tem no Novo Testamento, como no Antigo Testamento, palavras falando sobre Cristo, falando sobre a cruz, falando sobre o Evangelho que alcança corações e salva. O texto fala que para nós que somos salvos é o poder de Deus. Muitos entendem como loucura, mas para os que estão sendo salvos é o poder de Deus. E aonde se manifesta esse poder de Deus? Por meio da pregação, por meio das escrituras, por meio da Bíblia Sagrada, que evidencia, né, essa capacidade tremenda aí de destruir e aniquilar é, a obra maligna da vida das pessoas, o pecado. O texto bíblico fala: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O material da pregação da igreja, do pregador, da pregadora, dos fiéis a Deus é a Bíblia Sagrada, é as Escrituras. Por isso que nós temos a necessidade de estudar, meditar, de examinar as Escrituras, a revelação que Deus revelou para que nós a estudássemos, aonde através da revelação de Deus, a igreja, os homens, as mulheres de fé poderão falar de forma convicta e consolidada daquilo que Deus diz para a humanidade, pois a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e ela se encontra nas escrituras sagradas. Por isso que o material da pregação da igreja é a Bíblia, não a filosofia, não a teologia, não a sociologia, não a outras ciências, mas as escrituras. A teologia boa,
que eu me refiro não é a teologia liberal, mas sim a teologia que é serva e cativa da revelação de Deus, nas quais essa teologia ela vai eh, tirar das escrituras sagradas as proposições para ensinar, pregar, as temáticas e tudo aquilo que a boa teologia ela faz. O texto continua dizendo ainda no versículo de número 22, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é a mais forte do que os homens. Então, o material da pregação da igreja é as escrituras sagradas que falam do Pai, que falam do Filho, que falam do Espírito Santo, que abordam uma soteriologia, ou seja, a doutrina ou o ensino da salvação, que aborda sobre a vida e a obra de Cristo e tantos outros elementos soteriológicos aí que as escrituras apontam e que a igreja, os discípulos de Jesus, vão anunciar aos pecadores. Olha que coisa maravilhosa. Então, a Bíblia ela é utilizada pela igreja, né, para apontar o caminho de salvação e de edificação às pessoas. Por isso ela é transformadora. Há quem use a Bíblia de outra forma. Há pessoas que usam as escrituras mercadejando ela, mas os fiéis, aqueles que seguem de fato a revelação de Deus, usam as escrituras de forma sensata, justa e piedosa para que as pessoas possam viver a fé genuína. Portanto, é, uma outra evidência eh, de elementos que contemplam aí a inspiração das escrituras é a capacidade das escrituras sagradas aí transformar pessoas em novas criaturas. Louvado seja Deus, né? Pela sua palavra. Chegamos ao fim dessa exposição, contemplando mais um outro elemento interno aí da inspiração das Sagradas Escrituras e que você possa aí se inscrever no canal, deixar o seu like, tocar o sininho, comentar e também compartilhar com outras pessoas para que a gente possa aumentar o número de inscritos. Nós somos em torno aí de 307, 308 inscritos, né? E a gente quer aumentar essa meta aí para chegar até o final do ano aí, quem sabe com 1.000 inscritos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude, que Deus nos auxilie a mantermos consolidados nas Escrituras Sagradas, pois ela é a nossa regra de vida e a nossa regra de fé. Um grande abraço a todos, valeu!